Boa noite a todos. Boa noite. Desejo que estejam todos bem. Como diz um amigo meu de Araçariguama, que se não estivermos, vamos ficar, se Deus quiser. Porque nesse ambiente, com todo esse preparo espiritual, com os passos, água fluidificada, sairemos daqui modificados, sim. O tema que eu trouxe para a reflexão de hoje é fora da caridade não há salvação. Um tema comum, que a gente sempre ouve, que a gente sempre fala, mas o estudo do Evangelho é tão interessante, é tão agradável que não resisti a ele. Até passei por alguns outros temas, pensando, vou levar uma coisa que seja um pouco diferente, mas não vai. Quando a gente tem que falar sobre alguma coisa, a gente fala, né? Então, fora da caridade não há salvação. E a reflexão que eu trago é para que cada um revisite o seu íntimo e chegue à conclusão que nós estamos realmente sendo caridosos. Ou se nós ainda precisamos nos dedicar mais um pouquinho. Como posso possuir a vida eterna? Alguém chegou ao mestre num determinado momento e perguntou: mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Porque naquela época acreditava-se em vida após a morte. A igreja tirou de seus temas, de suas situações, daquilo que ela acreditava, porque não era interessante. Era mais interessante sujegar o povo com uma vida única e ainda com a possibilidade de ir para o inferno. Então era mais fácil você dominar as mentes que acreditavam naquilo, não é? Mas até então havia a crença que a vida continuava depois da morte. E até a reencarnação eles acreditavam. Pois não perguntaram para o mestre: mestre, tu és? Lembra que ele pergunta? Se era algum dos profetas, se já havia morrido? E ele diz: Elias, mestre, tu és Elias? E ele diz: eu sou quem eu sou. Ele não era Elias, mas havia a crença popular que aquele que era prometido viria como reencarnação, talvez, do Elias. Responde-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Que lê a lei de Moisés, não é? Naquele tempo era aquilo que se acreditava, e as escrituras todas. O que está escrito na lei? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. Um amor profundo, um amor inquestionável. E ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: pois é, respondeste muito bem, faze isso e viverás. O Cristo, ele veio para fazer a divisão. Na verdade, ele não veio para unir. Porque ele veio e trouxe uma proposta totalmente diferente. E é óbvio que ele dividiu. É óbvio que aquilo tudo era muito diferente. A forma de se orar, a forma de se propor durante a vida, perante a vida, a forma de realizar coisas era totalmente diferente daquilo que se acreditava. Mas a base era a mesma. Tanto que ele fala, já está na lei, você sabe o que tem que fazer. E para isso ele ilustra com uma historinha. Ele diz assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos, o agrediram e se foram, deixando-o semi-morto, jogado na estrada. Passaram 3 homens e o viram naquela situação. Primeiro passou um, tempos depois passou o segundo e por último passa o terceiro. O primeiro era um sacerdote. E agora vamos entender o que essas palavras significavam na época de Jesus. O sacerdote era uma pessoa escolhida para representar o povo diante de Deus, oferecendo sacrifícios e louvor e ensinando o povo a obedecer a Deus. Ele era o mediador entre o povo e Deus,
eles não rezavam direto para Deus, eles precisavam passar pelo sacerdote para chegar até Deus. Havia um levita da tribo de Levi, e era um homem religioso, judaico-cristão, e um membro da tribo de Levi, que na tradição bíblica era responsável pelo serviço do santuário e pela música do culto. Não era um homem qualquer, era um homem envolvido com o culto, era um homem envolvido com as escrituras, com a Torá, com a lei de Moisés. É um homem que tinha muito conhecimento do que já estava na lei. E por último, passa um samaritano. Era um habitante da Samaria, uma região ao norte de Israel, que se tornou capital do Reino do Norte, após a divisão política entre Israel e Judá. Era uma mistura de descendentes israelitas e povos estrangeiros, com crenças e práticas religiosas que muito divergiam do judaísmo oficial. Era um excluído, ele era mal visto. Por não professar as mesmas crenças, ele era tido como um pecador. Então, se você se apartou de mim e se não faz exatamente do jeito que eu quero, você é um pecador. E mais, a pureza da raça judaica, que eles tanto tinham preocupação, lá na Samaria era diferente, todos eram bem-vindos, todos se casavam entre si, era uma situação completamente diferente. E esse era o homem que parou para socorrer aquele moço que havia sido roubado. Ele era o próximo. Dos três, quem foi o mais próximo? Ele. Porque os outros se aproximaram, mas não se sentiram próximos, não se sentiram irmanados, não se sentiram chamados a socorrer o irmão do caminho. Porque quem era ele, afinal? Se ele não era da tribo de Israel, se ele não professava as mesmas crenças, como saber se ele estava praticamente desnudo? Roubaram até as roupas dele. Então não interessa. Esse samaritano o viu com compaixão. É diferente de ter dó. Tinha uma personagem do humor, acho que era do SBT, depois foi para a Globo, e quando acontecia alguma coisa, ela falava assim, ó dó. Ó dó. O dó é uma coisa que não tem reação. O dó é uma coisa que você duvida até da justiça divina. O dó é uma coisa que, ai, que pena, né? E segue seu caminho. Compaixão é com amor, é com dedicação, é com fé. Então, ele ficou tocado de compaixão. Aproxima-se dele, para ver se ainda estava vivo. Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e pensou. E pensou, é pensar, não é de pensamento. Naquele tempo não tinha mertiolate, não tinha essas coisas. Então, o que se tinha quando você estava viajando pelo deserto? Era o vinho, que tinha álcool, então servia para desinfetar. Era um óleo para evitar que aquilo ressecasse muito. E era o que ele tinha, era o que ele fez. E ele pensou as feridas, ele fez curativos, ele envolveu em faixas. Ele fez lá o que pôde naquela ocasião. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. Ele desceu do seu cavalo e levou para uma hospedaria. Ele viajava sozinho, ele estava em cima do cavalo. Olha o nível de dedicação ao próximo. Ele pôs o homem semi-desmaiado sobre o cavalo, o que o obrigou a caminhar. Chega na hospedaria, dá 2 denários para o hospedeiro e diz, trata muito bem desse homem, e tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Tem mais um homem aí que acredita, não é verdade? Porque ele aceita aquela incumbência e quando ele diz, eu volto para te pagar se tiver uma diferença, ele aceita. E qual era o próximo então? O próximo era o samaritano. É aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, e é uma das parábolas que vem tratar justamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Poxa vida, mas naquele tempo, para
estirados pela rua nós temos visto por aí? Quantas crianças pedindo nas esquinas nós temos visto por aí? Quantos de nós são capazes de enfiar a mão no bolso, dar R$1 ou R$2 sem questionar? Isso não é para beber. Por que você não está trabalhando? Poucas pessoas são capazes de dividir o que tem e de dizer, vai com Deus, meu irmão. Ou quantos fazem como o levita, como o sacerdote, que olha e fala, ai que judiação, e segue, sem sequer um olhar de compaixão. Então nós não estamos falando de uma coisa que acontecia na época do Cristo, nós estamos falando de uma coisa que acontece hoje em dia. E o socorro que vem do samaritano, que é de onde menos se espera. E às vezes você vê as pessoas mais pobres procurarem no fundo da sacolinha um dinheirinho, um pedaço de pão ou alguma coisa para dar para alguém. Se vocês fazem uma sopa para os pobres, quem vem? Às vezes as pessoas que têm pouco em casa, que fazem questão de vir ajudar. Lógico, os que têm mais fartura vêm também, mas você nota que mesmo os que pouco têm, sentem um prazer imenso em doar, se não do que tem, mas doar de si. Esses são os samaritanos que a gente espera encontrar na vida, porque por vezes nós não estamos estirados na calçada, mas o nosso coração está em frangalhos. Por vezes a gente não sente falta de pão, que mata a fome do corpo, a gente sente falta de afeto, a gente sente a falta de um braço amigo, de um olhar complacente. E sejamos nós, sempre que possível, o samaritano. E quais os parâmetros que o samaritano usou e que nos leva a tratar dos princípios da caridade? Jesus disse certa vez que aos seus discípulos, ou aqueles que acompanhavam, eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu careci de teto, tu me hospedastes. Eu estive nu e me vestistes. Eu achei-me doente e me visitastes. Eu estive preso e me fostes ver. E um pergunta, mas mestre, quando foi que fizemos isso por ti? E ele diz, cada vez que fizerem a uma pobre criatura, é a mim que estão fazendo. Então, se a gente tem dúvida de definir a fé, é nessa frase que a gente encontra. Não sejamos os que ignoram, não sejamos os que não socorrem, não sejamos os que questionam, não sejamos aquele que ajuda uns, mas ajuda outros, deixa de lado. Não, sejamos aqueles que, como Cristo, têm o olhar acolhedor e as mãos capazes de servir. Porque nem sempre nós somos chamados a servir. Por vezes nós estamos carentes que nos sirvam ou um prato de comida ou um abraço num momento difícil. E é dando que se recebe, então se esperamos receber, que somos capazes de dar. E nesse capítulo que eu aconselho que todos leiam com novos olhares, Jesus está falando para os seus anjos e todas as nações. Todas as nações, independente de raça, independente de credo, independente de orientação sexual, independente da cor da pele, independente daquilo que acreditam ou não acreditam, ele está falando para todos. E para nós, lá no fundo, ele está dizendo, deixa teus preconceitos de lado, deixa teu olho julgador em casa, quando você for fazer a caridade, porque todos são merecedores, e todos precisam, de uma forma ou de outra. Às vezes a gente pensa que fazer a caridade é atender o pobre, no dia certo, dentro do centro. Mas a caridade da paciência, da solidariedade, às vezes conclama a nossa ação quando estamos lá fora. E às vezes num ambiente onde não falta nada de comer, onde tem até fartura, mas que as pessoas estão sós. Estou falando bobagem? Ou quando a gente fica sabendo de alguém que se suicidou, às vezes ele era rico, às vezes ele tinha um reconhecimento nacional ou internacional, às vezes ele era um cantor famoso e vem um suicídio. Então não adianta ter tudo isso quando lá dentro faz falta de tudo. Então a
caridade, ela não pode só ser pensada em bens materiais. Tem que ter pensada no nosso tempo, na nossa paciência, na nossa capacidade de entender o outro, para poder socorrer. E ele diz a seguir que de todos, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, ele separaria assim, em duas porções: os bodes das ovelhas. Eu sei que o bode sempre traz aquela figura demoníaca, né? Porque nós o pintamos dessa forma. Mas Jesus estava falando para homens simples, ou eram pescadores, ou eram pastores, ou eram agricultores, e ele precisava usar uma terminologia ou um exemplo que todos fossem capazes de entender. Então ele fala que independente de onde vieram, o que pensam e o que são, só haveriam dois tipos de almas a serem separadas: os bodes das ovelhas. E aí ele explica que as ovelhas representam aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e seguem os seus ensinamentos. Já os bodes representam aqueles que rejeitaram Jesus e vivem fora da vontade de Deus. Não é a primeira vez que Jesus usa essa terminologia de divisão. Ele sempre dizia que no tempo certo se separaria o joio do trigo. Porque quem conhece sabe que quando eles são novinhos, são tenros, quando as sementes começam a germinar, eles são muito parecidos. Não tem muita diferença. A partir de um determinado momento em que eles estão germinando, o trigo cresce de uma forma diferente e o joio da mesma altura, mas o trigo dá grãos e o joio não dá nada. E aí você tem que tirar o joio, você tem que separar, porque senão ele sufoca a raiz do trigo. E aqui ele fala entre ovelhas e bodes, mas não é muito diferente de separar o joio do trigo. E a fé de Paulo nos Coríntios, ele vem muito objetivo quando ele diz que a fé é paciente, branda, benfazeja, ela é feliz com a verdade. A fé não é invejosa, não é temerária. Não é precipitada e nem desdenhosa. Ela se enche de orgulho, ela não se enche de orgulho, ela é humilde. Ela não se azeda com nada, ela não se estraga, ela não se agasta, ela não suspeita mal, ela não cuida de seus interesses pessoais, ela não se rejubila com a injustiça. Então a fé é paciente e tudo suporta. Ela é branda e crê. Ela é benfazeja e sabe esperar. Ela é feliz com a verdade, mesmo quando sofre. Nós temos fé? Alguém aqui sofre? Opa! Todos sofremos de uma forma ou de outra. Sofremos a saudade, sofremos a mágoa, sofremos alguma tristeza, o abandono talvez. Sofremos muito mais pelo arrependimento de algo que falamos, de algo que fizemos. Nós sofremos, mas a nossa fé tem que ser inabalável. Nós temos que superar e carregar a nossa cruz, as nossas dificuldades, até que chegue o momento que elas vão se desfazendo, de acordo com os caminhos que escolhemos, de acordo com as atitudes que nós praticarmos. Então, Paulo define a fé com essa questão da perseverança, da paciência, da brandura, da benfazeja, aquela que faz bem ao outro e que ela se alegra com a verdade, porque é a verdade que nos libertará. Então, ele prossegue e diz que a fé e a caridade, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse a profecia de penetrar os mistérios, perfeita ciência de todas as coisas e fé suficiente para transmutar montanhas, ainda que eu haja distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu haja imolado o corpo para ser queimado, sem caridade eu nada serei. Serei um sino, é o eco de um sino. Nada sou, nada me serviria. Eu costumo dizer que quando a gente está
um momento de arrependimento, de algumas pessoas que chegam num determinado momento e se veem transmutados pela verdade de Jesus, alguns têm a tendência, principalmente se já estão se preparando para fazer a passagem, né, de dividir todos os seus bens. Às vezes deixa a família sem nada e distribui os bens, não é? Vamos pegar um homem rico, inclusive um que já foi, vamos pegar Silvio Santos, né? Riquíssimo. Vamos supor que ele resolve fazer caridade e que ele resolve que vai dar R$1.000 para cada pessoa. E avisa no SBT, olha, vou dar 1.000. Aquela fila não termina nunca, né? Vai 1.000 para cá, quem quer dinheiro? Vai 1.000 para lá, vem 1.000 para cá. E ele distribui tudo o que tem. Malemar fica com R$1.000 para ele, para a família. Ele fez caridade? Fez. Porque aquele que recebeu R$1.000 pagou a conta de luz que estava atrasada, fez uma compra para a família, mas no mês seguinte a miséria continuou do mesmo jeito. Foi algo passageiro, que suavizou sim, não vamos tirar o mérito, mas que não resolveu. Agora, se ele, como empresário que é, abre as portas para um emprego digno, paga um salário digno para seus funcionários, ele tem a capacidade de propiciar que realmente se saia da miséria. Ele tem a capacidade de propiciar que essas pessoas se mantenham dignas, mantenham suas famílias, e elas não mendigaram, elas trabalharam. E o trabalho dignifica o homem, dá uma sensação de dignidade, de autoproteção, e isso é importantíssimo. Então aqui quando ele diz, mesmo que eu haja distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, sem caridade, sem amor, sem verdadeira vontade de fazer o bem, eu nada serei, não terá adiantado nada. Porque muitos fazem caridade para o outro ver. Muito faz caridade e tira selfie. Muito faz caridade porque acha que fazendo caridade Deus está vendo. Então vai marcar um xizinho lá no livrinho dele, porque a hora que eu for, eu vou falar, olha, eu fiz isso. E Deus vai me perguntar, mas você fez por amor ou fez para se safar do inferno? Você fez a caridade porque ficou com compaixão do outro ou para se livrar de uma situação? Qual é o motivo que te levou a praticar a caridade? Seja dando R$1, seja dando um prato de comida. Isso é coisa para se pensar. Os escoteiros, até onde eu sei, quando começam o movimento do escotismo, acho que é escoteirismo, eles começam a falar sobre fazer bem e de repente eles pegam aquelas crianças e dizem, olha, agora vocês vão ter uma atividade, vocês vão ter que praticar 5 atos de caridade. E as crianças não sabem o que fazer. 5 atos de caridade? Mas o que eu vou fazer? Não, vocês têm que praticar 5 boas ações e tem que anotar e trazer aqui. 5 boas ações por dia. E a criança, ela quer cumprir a tarefa. Então ela começa a procurar onde ela pode ser útil. Ela vai pegar a sacola, o velhinho que não está aguentando carregar, ela vai alimentar o cachorrinho, ela vai molhar uma planta, ela vai ajudar alguém a atravessar a rua, ela vai procurar. E ela entra nesse hábito de procurar ser útil, que isso se torna uma virtude, porque o olhar dela já está tão pronto que na menor possibilidade que houver, ela já está lá ajudando. Está emprestando um guarda-chuva, está ajudando aqui, mas ela não faz isso com nenhuma pretensão. Se tornou um hábito. E é no hábito errado que nós nos perdemos hoje em dia. Nós temos hábitos que precisamos vencer. Nós temos hábitos de condenar, de julgar, de bloquear, né? Seja na vida, seja na rede social. Nós temos hábitos que nós precisamos saber modificar. Então, quando você faz aquilo, porque é uma coisa tão natural para você, porque é uma coisa tão agradável para você, você já se tornou virtuoso. E a bondade, a caridade já é uma virtude tua, espontânea. Não precisa ser provocada. Ninguém precisa bater na tua porta. Ninguém precisa estender a mão desesperado. Porque você vê que você já vai e faz. Não existe a humilhação de pedir, mas existe a gratidão da partilha. Então isso
Isso daí sim é a verdadeira virtude. Vem do grego. Eu não sei falar essas palavras difíceis, tá, gente? Mas virtude seria uma excelência ou valor, um padrão elevado de conduta moral e espiritual. Um padrão. Comumente a pessoa é caridosa. Comumente a pessoa é pacienciosa. É um poder ou uma força extraordinária e miraculosa de Deus, uma força ativa e transformadora. Quando chega no Natal, nós normalmente fazemos uma limpeza em casa, né? Durante o ano a gente também dá o que não serve, dá o que não nos interessa mais. Mas no Natal a gente faz isso e mais, busca os brinquedos velhos para dar para uma criança. Busca uma roupinha velha. É válido? Válido. Mas você fez isso durante o ano todo? Não. O seu ato vai valer a pena? Vai, porque quem receber vai ficar tão grato que você vai receber sim aquela gratidão. Uma vibração, uma doçura que vem, você não sabe de onde, mas é de um coração cheio de gratidão que acabou mandando para você. Então, tem como? Tem. Mas se você tivesse feito durante o ano, teria sido muito melhor. E daí o que a gente faz? A gente lava, os que lavam, né? Porque quem trabalha com doação sabe que às vezes a roupa vem suja, o brinquedo vem quebrado, mas falta de caridade, porque apenas está despejando o que não interessa. Mas tem aqueles que têm maior cuidado. E mais, arruma-se tudo, prepara-se tudo, conserta o brinquedo, lava, passa a roupa, prega botão, tá, leva tudo passado, dobrado, perfumado para algum lugar que vai levar para alguém. Vale? Vale. Mas por que você não vai junto levar? E quando você for junto, quando você levar teus filhos junto, levar um brinquedo para uma criança que não tem nada, a criança vai sair de lá transformada, e você também. Porque pode ser uma bola simples. Quando a criança pobre que chuta futebol na bola de meio, que ainda tem, gente, ainda tem. Quando ela recebe a bola do amiguinho novo, e esse amiguinho sai correndo atrás da bola, brincando com essa criança, o olhar de gratidão dessa criança por teu filho fará uma transformação que 1000 palestras tuas, 1000 descastigos teus não vão ensinar o que é. A gente só aprende o valor da caridade quando você compartilha. E quando você recebe o olhar, não a humilhação, mas o olhar feliz de quem recebeu aquilo que você está dando. Quando você leva um enxovalzinho de bebê para uma mãe que não tem nada, a alegria dela, o alívio que ela sente por saber aquela criança vestida e agasalhada, não tem nada que possa explicar. E a gente só sente quando a gente faz o pacote e vai entregar junto. Isso é uma virtude. É uma disposição do indivíduo de praticar o bem. Não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Quais são nossos hábitos que a gente precisa mudar? Se mais de uma ou duas pessoas na mesma semana falarem para você, nossa, como você anda irritada, pare e pensa. Está na hora de mudar um hábito, de falar sem pensar, de responder com grosseria. Se mais de uma outra pessoa olhar torto para você, não se sinta, poxa, eu sou tão boa, por que me olham assim? Deve ser inveja. Não, você deve ser chata, você deve ser inconveniente, você teve uma postura inadequada. Para e analisa antes de julgar o outro e vê se tem algo em você que você pode mudar. Porque nós não somos bobos, nós espíritas não somos obrigados a aceitar tudo. Aquilo que é injusto, aquilo que é inadequado, a gente tem que falar não. Porque nosso dizer tem que ser sim, sim e não, não. Mas existem formas de dizer não. Existem formas de nos proteger daqueles que não querem evoluir ou que querem só perturbação. Mas sempre com extrema sensatez. E eu trouxe também, fugindo um pouco do primeiro tema, do primeiro versículo, a fé sem obras é morta. Isso está em Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Meus irmãos, que
disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das suas obras, esse tipo de fé não salva ninguém. Discurso lindo. Conhece a Bíblia de trás para frente, conhece as obras de Kardec de trás para frente, numa discussão, num grupo de estudo, nossa, supera tudo e todos, e você fala, nossa, que homem iluminado. Primeiro vamos deixar claro, a iluminação vem para todos, é que nem o sol que nasce a cada manhã, ele ilumina todos nós. E às vezes aquela pessoa simples, aquela pessoa humilde, que não sabe nem ler, que nem ouviu nunca falar em Kardec, e que conhece Jesus porque a mãe ensinou, a mãe que ensinou a rezar, ou porque foi na igreja, não entende muito bem, mas tem aquela fé, às vezes ela tem um valor moral muito maior que o letrado, daquele que sobe para falar para os outros, porque o que vale é o que você faz, o que você é, e não aquilo que você aparenta. Tem mérito quem estuda? Tem. Mas a fé sem obras é morta. Se um irmão ou uma irmã sofrer por falta de vestuário ou se passar fome, ele disser, procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem. Nós estamos aqui reunidos, bate alguém ali, eu estou morto de fome. Olha, hoje não é dia de distribuir cesta básica, não. Você volta tal dia, tal hora, mas eu não tenho nada em casa. Vamos aqui tomar um passe, fazer uma prece e que Deus te ajude. Não é isso que se espera das pessoas. Porque quando a fome bate forte, quando o estômago ronca de fome, quando você tem filhos passando fome, o maior dos discursos não consegue ser aproveitado. O corpo grita, o corpo desesperado exige uma ação. E nós não podemos ficar no discurso antes de socorrer as necessidades materiais. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, ela é morta em si mesma. Poderão até dizer, tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas obras. Eu tenho um amigo que se diz agnóstico. Eu tenho um amigo que diz que não acredita em nada. Não sei se vocês têm também. Eu tenho um amigo que diz que não acredita em Deus, nem da justiça divina. Mas é tão bom, tão amoroso, tão respeitoso, tão caridoso, que ele tem mais fé do que eu. Porque as obras dele mostram uma evolução espiritual. Porque não adianta ter fé e continuar rasteiro, continuar no chão. A gente precisa ter fé para se elevar. E às vezes esse que diz que não consegue acreditar, ouvi um debate certa vez na TV, eu achei bastante interessante. Numa das hipóteses levantadas é que eventualmente pessoas que se envolveram muito com as religiões e em virtude delas se perderam por causa do poder que adquiriram, qualquer religião, não estou falando A, B ou C, mas vamos, por exemplo, pensar em alguém que cometeu aquelas atrocidades da Idade Média, levando mulheres para a fogueira, homens e tal, e talvez ele vinha com medo de desenvolver uma fé, com medo de se aproximar de um dogma, de alguma religião. Então ele diz, eu não acredito em nada, mas ele age de uma forma que a gente sabe que ele acredita. Ele age de uma forma que você pode confiar, que ele é um homem cheio de virtudes. Tal como o corpo está morto, se não há espírito nele, assim também a fé sem obras está morta. Eu gosto muito dessa figurinha. O que nós fazemos numa situação difícil? Um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Eu guardei a minha dor no bolso e fui. Guardei as minhas lágrimas e fui. Guardei as minhas dificuldades e fui. Porque quando eu chego em alguém que precisa, seja uma visita a uma pessoa sozinha, seja uma visita no hospital, quando eu abro meus braços para uma criança, eu abro os braços, eu dou e eu recebo.
continuar de braços cruzados, por mais que eu tenha fé, por mais que eu frequente qualquer religião, eu não estarei evoluindo tanto quanto os meus conhecimentos já existem. E tem uma frase no livro que me pega muito, e que a gente tem que refletir. A quem muito é dado, muito será pedido. Posso não ter muitos bens, mas eu tenho conhecimento. Posso não ter o pão que aquela pessoa precisa no momento, mas eu tenho R$1 ou 2. Eu posso perguntar onde ela mora e no dia seguinte levar uma cesta básica. O que eu estou fazendo dos meus dias, das minhas horas e dos meus minutos, porque eu não sei sequer se eu chego na minha casa hoje. Não sei. A minha vida é efêmera. Ela continua, mas nesse plano é efêmera. O que eu estou fazendo dos meus dias? Nesse mundo que passa por tanta dificuldade, nessa egrégora, nesse medo, nesse desespero das guerras, nessa divisão entre famílias, seja por política, seja por problemas do mundo, de doença, não importa, nós vivemos num mundo tão frágil, de um equilíbrio tão frágil, se nós não nos fortalecermos, nós acabamos ficando também adoecidos. Vamos cuidar da nossa fé, mas cuidando do problema daquele que me chamou para cuidar da dor dele. Que Deus nos dê força para isso. E como os meninos que vão aprender a buscar 5 coisas boas a fazer por dia, vamos nós também, que o nosso olhar será diferente. Que a paz do Divino Mestre nos intua, nos proteja e nos ilumine sempre. Muito obrigada pela atenção e pelo convite da casa.